Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa leitura de reflexão semanal. Então estamos aí no livro O Perfume das Palavras, seguindo uma das 73 reflexões por vez, né? São reflexões canalizadas pelo autor Francisco Ruiz Girão, editora Almenara, gratidão profunda Francisco, Solange da editora. Então, gratidão também a vocês, a todos que estão aqui comigo. Então, para aqueles que ainda não são inscritos, né, que ainda não conhecem o canal, aproveitem e se inscrevam. Daqui eu estou, Gislaine Abadia, fisioterapeuta, terapeuta, e o meu canal tem este nome como um verdadeiro convite a todos, né, potencializando aí a nossa consciência. Qual a ciência nós fazemos de quem nós já somos, né? Quem nós estamos, como nós estamos vivendo. Será que estamos sobrevivendo ou vivendo? Então, para além das conjecturas atuais, o que nós podemos alcançar, né? Tornando-nos cada vez mais hábeis em enxergarmos soluções ao invés de conflitos diante daquilo que temos para hoje, temos para o agora. Então, como nós podemos ser cada vez mais saudáveis? Então, nessa soberania do todo, de Deus, Pai, o Criador, sempre encontramos uma ótima oportunidade para experienciarmos a vida. E também aquelas não tão boas assim. E sim, onde colocamos o foco é onde, de fato, cresce. Nós, como observadores, potencializamos tudo que está no nosso entorno. Será que estamos potencializando, assim como já dito, conflitos? Ou o que eles nos trazem como soluções para problemas, né? Para evitarmos problemas que eles se perpetuem. Será que de tudo aquilo que chega até nós, estamos, sim, nos assessorando a superar? Então é sobre isso o meu canal, portanto, nós vamos aí falar de temas, né, que vão trazer profundas reflexões a nível de saúde. Saúde como em todos os aspectos. Então, como fisioterapeuta, saúde a termo da integralidade do ser. Portanto, também a nível de terapia, né? Porque a própria fisioterapia, como uma terapia corporal, para aqueles que vêm aqui se consultarem, né, no sentido presencial, fisicamente, mas também a terapia, àqueles que já conseguem, inclusive, vislumbrarem formas melhores, a contexto dessa integralidade, de modo holístico, entender que o corpo ele só vai falar aquilo que ainda traz uma necessidade de compreensão, uma potencialização de saúde ou uma transmutação de doença ou daquilo que ainda não está tão saudável. Então, rege compreendermos cada vez mais a âmbito das nossas emoções, da nossa mente, né? Da nossa alma, portanto, aos ensejos do Espírito Eterno que somos em evolução. Então, é a nível energético, sim. Então, diz respeito a mais que compreendermos formas, exercícios, são boas práticas, hábitos, comportamentos, e genuinamente desenvolvendo os nossos dons e talentos, né, para aproveitarmos o nosso melhor potencial, nossas capacidades, nossas funções, né, perante ao organismo e também a sutileza que comanda esse organismo, pois não somos só um amontoado de células, somos aí um emaranhamento de necessidades a serem esclarecidas, potencializadas, aprimoradas, é o nosso aperfeiçoamento humano. Então, esse vamos ver quem ama mais não é nada competitivo, mas até para aquele que vislumbra por esse lado da competição, que seja o seu melhor. Não se compare a ninguém, ninguém será você e você não será o outro. Todos nós carregamos aí uma digital, um DNA. Cada um é diferente, enquanto indivíduo. E na busca por aprimoramento, nós vamos individuando-nos com Deus. Sim, sempre com Deus. Então aqui manifestado está essa boa palavra. Aliás,
A inicial no sentido do que significa. Deus sendo incognoscível, cada um entende da forma que lhe convier, lhe agradar e que tem para aperfeiçoar. Mas o todo, o Criador de tudo o que há, né, como sendo a consciência maior, nós, em consciência, o que acessamos sendo ferramentas dele e estamos colocando em prática para sermos a cada vez melhores. Não competitivamente, jamais seremos melhores que o outro. Essa melhoria é uma competição acirrada conosco mesmos. Será que hoje podemos já nos propor a sermos melhores do que fomos ontem? Sim. Então, se ontem aprendemos tal coisa, hoje já estamos prontos para colocá-la em prática? Que bom, né? Porque a vida fundamentalmente é dar vazão àquilo que podemos tirar da teoria. Sem prática, conhecimento nenhum se torna sabedoria, né? Então, a partir do perfume das palavras, sutilmente, gentilmente, o autor nos coloca aí diante das suas belíssimas canalizações. Então, o ser que se preparou para ser ferramenta do todo da forma a qual lhe cabe, a forma a qual ele já enxergou, nós aproveitamos, né, esse quinhãozinho de participação e fazemos também prodígios em nossas vidas. Então, bora lá? Pessoal, a leitura de hoje, como estamos aí seguindo, é a 9ª, não é? Se não me engano? É isso mesmo. A anterior foi a liberação de Kuan Yin. Kuan Yin, mestre Kuan Yin. E hoje, portanto, ai gente, o humor, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Então, bora lá. Vou mostrar a vocês a ilustração. Não sei se deu para ver direito, né? Porque eu fiquei empolgada aqui com o título da leitura. Sou falangeira de Miguel, então sempre procurando praticar, né? Não só falar. Olha só que bênção, gente. Ilustração maravilhosa, né? O autor, muito provavelmente, assim como ele canaliza as reflexões, chega para ele também esses doces entendimentos, sei lá qual forma, a dizer sobre esses desenhos lindos, né? Essas ilustrações maravilhosas. 9ª leitura. O humor, Arcanjo Miguel. Amados seres de luz, eu sou o Arcanjo Miguel. Hoje trago um tema que sempre compartilho na travessia terrena, o humor. Uma dádiva única deste plano. Olha, peço que o acolham com atenção, observando seu papel no contexto de suas vidas. Cada um de vocês trilhou inúmeras etapas e agora vivencia sua última passagem por esse planeta. Alguns já partiram, outros escolheram ascender à 5ª dimensão em planos distintos. E há aqueles que permanecem na 3ª dimensão, ainda buscando seu caminho. E o que é o humor diante da própria vida? É a alegria que surge ao rir de si mesmo, das escolhas passadas, dos atos presentes, da maneira como se vive. Mas talvez você se pergunte, como posso ter humor para viver na 5ª dimensão? Saibam, amados filhos e filhas, todas as palavras que aqui compartilho são apenas um estímulo. Servem para que percebam como viveram plenamente este aspecto na 3ª dimensão. Especialmente com esta palavra que hoje lhes trago. O que é a travessia para a 5ª dimensão? Saibam que não serão palavras que os conduzirão, mas sim sentimentos profundamente enraizados nas experiências vividas na 3ª dimensão. Quanto à 5ª dimensão, vocês ainda não sabem como é. Estão sendo preparados para acreditar na dimensão de possibilidades que se aproximam. E como fazê-lo? Vivendo plenamente aqui e agora, na união entre cada palavra recebida e cada momento de sua existência atual. E você, que agora me escuta, como está o seu humor hoje? Perceba se tudo vai bem. Você se mantém alegre? Mas basta uma notícia diferente para que seu estado mude?
E no que isso se baseia? Nos seus julgamentos. Há aqueles que são ainda mais severos, criticam sem cessar. E há os mais radicais, que chegam a desconstruir tudo ao seu redor. Então, percebe? Esta palavra não tem vida própria, ela depende da sua ação, que é só sua, pois é essa ação que você domina aqui e agora, nesta dimensão. Na terceira dimensão, é preciso viver todas essas experiências. Por trás de cada palavra há uma essência e essa palavra em particular carrega a sua. Ela vai modificar seu humor de acordo com os seus julgamentos. Como o mestre Sananda ensina por meio de suas cartas, provocando a reflexão, quem é você que se apresenta aqui e agora? E como você vive? Muitos aqui estão estudando as cartas profundamente. E esse aprofundamento é essencial, pois a prática é o que faz a diferença. Mas hoje os convido a estudá-las com humor e alegria, mesmo quando as revelações forem desafiadoras, mesmo quando confrontarem verdades que são somente suas. E o que chega do exterior também é a sua participação, pequena, mas presente. Esse é o contexto da terceira dimensão. Porém, é agora, neste exato instante, que vocês devem aplicar seu humor. Está desafiador o que você vive? Ter humor não significa sorrir por obrigação. O verdadeiro humor nasce do coração, mesmo diante dos obstáculos. É quando você diz, caí, mas estou de pé. Estou vivo, cheio de energia e feliz, porque agora posso cocriar tudo o que desejo nesta nova fase que se abre para mim. E quanto àqueles que ajudam? O humor que se revela na alegria de compreender que cada gesto de apoio também é um aprendizado. E para quem viu sua casa ser levada pelas águas? O humor transforma o lamento em força. Agora recriarei meu lar. Com ainda mais beleza e alegria, vou pintar, vou refazer. Lembrem-se, quando partirem desta terra, apenas as paredes ficarão. Mas a alegria do humor que vocês cultivaram permanecerá gravada em suas almas. Acreditem nisso. Cada palavra que aqui compartilho com vocês é um registro em sua alma, uma experiência que carregarão consigo. Quando estiverem na quinta dimensão, acessarão sua biblioteca interior e reconhecerão esses aprendizados, até que estejam plenamente preparados para viver essa realidade em sua intensidade máxima. Mas saibam, na travessia evolutiva para a quinta dimensão, não precisarão retornar muitas vezes a esses registros. E o que o fizerem será apenas perdão. E quando o fizerem, será apenas para fortalecer a si mesmo. Por isso, trago até vocês a essência desta força, desta energia, para lembrar. O momento é agora. Como está o seu trabalho? Como está sua casa? Como você está? Como está a sociedade que você vive? Como você está percebendo tudo o que está chegando? Quais são suas escolhas energeticamente? Lembrem-se, na bagagem de suas almas estão as essências do coração, sua cor, seu movimento, sua música. Isso é algo que transcende a mente. O coração já traz em si toda a sabedoria. Quando chegarem a um lugar e perceberem o coração acelerado, em vez de levarem imediatamente essa sensação para a mente, façam diferente. Perguntem a ele, o que está acontecendo? Por que está batendo tão forte? E ele poderá responder, fique atento ao que está ao seu redor. Ou, você está tocando a energia da quinta dimensão.
Então, experimentem, sintam, vistam-se dessa alegria, deixem-se envolver, e ao reconhecerem a mensagem do coração, ele naturalmente voltará ao seu ritmo perfeito. Amados seres, percebem agora como o processo mora dentro de vocês? Como seu humor, sua alegria mais pura, depende apenas de sua própria essência? Saibam com toda certeza, vocês são plenamente capazes. Sua divina presença nesse momento vibra de alegria, pois estão se nutrindo do alimento mais poderoso para a evolução, o sentir consciente. Seu coração se renova, como num banho de cachoeira, com cada ação que pratica. Esta é a essência que lhes trago hoje. Diversas informações, transmitidas por muitos irmãos, estão chegando até vocês, cada qual com seu papel. Aqui, nosso foco está inteiramente direcionado para a sua consciência. À medida que absorvem novos conhecimentos, sua percepção se expande. E esta expansão acontece porque vocês estão experimentando, estão vivendo essas verdades. Vocês já começaram a ter pequenas doses do que é a quinta dimensão, que é viver através do coração. Sua mente se tornará um espaço de telepatia e estratégia que precisa ser desenvolvida. A interação com múltiplos seres a interação com múltiplos seres além das dimensões, todos unidos num propósito, a evolução planetária, o crescimento individual e coletivo, que agora compartilham. Quero deixar esta mensagem com muita alegria em seus corações e saibam, sua divina presença é poderosa. Permitam que o humor da própria vida os guie com a alegria que vocês merecem. Fiquem na luz. 26 de julho de 2024. Canalização feita pelo autor. Reflita e responda agora. Então aqui ficaram 2 perguntas dessa vez. Como você pode reconhecer a força de sua presença divina no seu cotidiano? O que motiva, no aqui e agora, sua ampliação rumo ao coração? Nossa. Bom, que leitura, como sempre, maravilhosa. A princípio aí, uma reflexão já de início que nos cabe é o próprio título, o humor. Vocês já viram o quão gratos nós somos a Deus pelo humor? O humor, gente, inclusive aqui foi citado, né, para quem já está lendo Cartas de Cristo. Ele está bem no final de Cartas. Então, o humor ali é colocado, né, por Yeshua, Sananda, Jesus. Ele traz de uma seguinte forma. O humor, assim, só trazendo o objetivo do humor na vida do humano. Isso é capacidade nossa. Isso é importante aqui, né? Para quem está vivendo essa experiência de desenvolvimento humano. O humor, gente, ele quebra essa acidez que o ego humano traz. Então, quantas vezes é como citado o exemplo, nós caímos. E ao invés da gente simplesmente se estabacar ali ao chão, a gente começa a rir de si mesmo. E é, de fato, uma ótima oportunidade para fazermos diferente. Então, aqui é um convite. Nós não precisamos ficar rindo igual coringa, muito pelo contrário. Então, aquilo ali é totalmente paradoxal, né? Não é sobre esse envenenamento que a própria... Vamos aí utilizar um termo que eu costumo colocar. O humor, gente, não é gratiluz, tá? Porque gratiluz não te leva para a luz. Gratiluz, ela pode até te trazer um riso da forca, como mecanismo de compensação, mecanismo de defesa perante aos embustes da vida. Então não é sobre isso. O humor, ele vem adocicar aquilo que de alguma forma está ácido. Algum dissabor, algum conflito, algum probleminha. E vamos dizer probleminha,
Porque o problema maior, gente, só tem um. E de fato, ele, na verdade, ele traz riso para aquele que já compreende. É a própria morte. Tirando a morte, nós podemos com tudo. Então, se nós ainda estamos respirando, é porque o todo ainda confia na gente. É porque Deus, o Criador, ainda confia na gente para sermos ferramenta dele. Porque eternamente, ou somos ferramenta propriamente dita, né? Não nos conformes de... entenda bem, tá? Aqui quem já tem costume de estar comigo aqui nas minhas reflexões, já compreendeu. Não é sobre uma cegueira, tá? Da gratiluz. É sobre sermos honestos. Sabemos sim que somos ferramentas. Tem gente que, se estiver muito embasado no ego, não vai compreender de fato. Então eu sempre tento esmiuçar aqueles que já compreendem, que já fecham fase comigo, com o canal. Quando nós falamos sobre essas questões, por exemplo, gratiluz. Por que a gente cita gratiluz? Sabe aquelas pessoas que pensam, só existe o lado bom da vida? Não nesse sentido de não contar com uma realidade que ainda traz para nós desenvolvermos soluções de tudo quanto é conflito que a gente ainda enxerga. Então enxergamos conflitos? Enxergamos dores, enxergamos medos, patologias, traumas, fobias, enxergamos até mesmo guerras, enxergamos. No entanto, elas se fazem necessárias para que na equivalência daqueles que estão aí envolvidos a isso, atrelados energeticamente ao que co-criou, resolva-as. O quê? Todas essas questões. Então a pessoa que enxergando luz onde era sombra, entende que é só uma questão de compreender a lição, o aprendizado desse contraste. Então o que seria da luz se não houvesse treva? Né? Tudo é complementar a darmos vazão ao quê? O foco, gente, é o esclarecimento. O foco é o aprendizado. O foco é o desenvolvimento humano. O foco é a expansão de consciência. O foco é o aperfeiçoamento mais que intelectual, é moral e ético antes de tudo. Portanto, obviamente, desenvolve aí, né, compreendermos o porquê dessas dinâmicas em dualidade, bem e mal, luz e sombra, né? É sobre isso, nunca deixará de ser sobre isso. Por isso que tudo é analogamente, até mesmo ao próprio, se formos identificar por geometria sagrada, que não é só mecânica quântica, é o próprio Big Bang. Só que aqui hoje, o que falaremos a respeito? Vamos ficar só a nível de epigenética? Vamos. Então não falemos sobre mecânica quântica, falemos sobre epigenética. E não falemos sobre geometria sagrada. Até poderíamos, né? Vamos aqui, de uma próxima vez, convidar a respiração profunda, no sentido de nos situarmos, conscientizarmos-nos de como estamos. Estamos aqui gratos, no mínimo pela vida? A gente começa a rir de tudo. Então não é gratiluz, é uma gratidão de uma fé que ela é raciocinada. Pois nem tampouco, de fato, nesse sentido, ela é mística, ela é ilusória a nível apenas de religiosidade, como eu citei fé. Ela é para bem mais que isso. Ela é uma consciência. Quando a consciência se expande, nem tampouco é necessário misticismo. Em puro misticismo de fé. Não estou falando mal de misticismo ou da fé, mas aqui vejam bem, estou esclarecendo. Para quem já tem consciência, para quem já acredita, essa já é a própria maestria de uma fé raciocinada. Compreendem? Não é uma fé cega. Não é algo romântico. Não é algo puramente místico. Não é algo doutrinário. Não é dogma. É o crer para ver. Porque sabemos que por função daquele que põe foco, o observador, ele colapsa a função de onda a qual ele se identifica. O que você acredita, e que muitas vezes acredita mesmo que inconscientemente, abarca a energia puramente manifestada, que você vislumbrará. O que eu quis dizer com isso? Gi, me explica. Tudo que você manifesta na sua vida, ser, é a fé que você colocou. Em outras palavras, tudo que você manifesta em sua vida é o seu acreditar. Mas eu não acredito em nada. Então,
eu diria que, vamos reformular isso? Acredita assim, no inconsciente. Porque eu manifestei algo não tão bom. Então você afinizou energeticamente com algo não tão bom dentro de você. Eu materializei tal e tal coisa que eu não gosto. Então lida com isso dentro de você. Justamente você não gosta é porque ainda não elucidou. Tudo aquilo que você não gosta, que nunca faria, é de fato algo que, se você julgar ou criticar, ou determinar condenação ao outro que traz isso até você, é de fato redivivamente o que é preciso ser trabalhado em ti. Por exemplo, sabe pessoas intolerantes? Vou colocar intolerância religiosa. Quando nós nos aprofundamos, essa pessoa tem trauma com aquilo. Então, ela não aceita no outro. E hoje está a ponto de não só criticar e julgar. Isso é uma coisa comum de todos nós, né? E justamente quem continuar assim, a nível de 3D, continuará. E as coisas não serão tão boas. Vão começar a manifestar, inclusive, doenças físicas, tá, gente? Isso é muito sério. Por isso, um dos motivos do esclarecimento aqui do meu canal. Então, isso aqui, quando a gente está nesse bate-papo, percebam, isso aqui é uma promoção à sua saúde, antes que você adoeça. E se já adoecido está, que entre nos conformes de elucidar qual é o fio da meada que você deve puxar para desenovelar, e um passo de cada vez, de um modo gradativo, você se esclarecer do que é preciso. Porque se você passa por algum dissabor, gente, Deus, ele não permite nada só pelo seu mal, só pela sua tristeza, só pelas suas dores, só por abarcar doenças no seu entorno, escassez, de tudo quanto é modo. Não. Se Deus permite, é para que você traga lucidez e faça essas perguntas. Vocês já viram que quando é uma mensagem dessas canalizações, desses mestres maravilhosos, a quantidade de pergunta que traz? E depois eu vou até deixar aqui como bônus hora para vocês uma pergunta que eu me faço constantemente, desde que eu iniciei esse caminho do despertar. E que ele é um caminho, gente. Né? Porque se desperto estivéssemos nós todos, não estaríamos aqui, né? Desenvolvendo vida no planeta Terra. Então a gente tem que ter humildade até nisso. Então é um caminho, por isso que eu falo, pega o fio da meada. Qual é esse bololô todo que você está envolvido? Que todas as vezes que você pratica essa resistência consigo mesmo, o que é resistência maior? O exemplo, olha, que eu estava dando aqui agora há pouco. Olha esse exemplo, gente. Tudo que você julga no outro. Tudo que você culpa o outro. Tudo que você resiste ao novo que o outro te traz. Tudo que você se revolta, condena o outro. Isso é o que precisa ser tratado em você. Então é intolerante. Eu sempre dou o exemplo disso, da religião, porque isso é um fato, gente. Isso é um dos pães e circos, né, que existe aqui. Então, pão e circo, lembram lá antigamente? Isso aí é histórico, gente. Isso não é verdade minha, está retratado. Isso é algo intrínseco à humanidade. Então, desde que mundo é mundo, pão e circo afugenta o humano e deixa ele, né, num sono profundo e deixa ele disperso, ao invés do despertar, propriamente dito, que é preciso para nos situarmos a vislumbre de tentar compreender o que será essa quinta dimensão, né? Então, para que a gente desperte o Cristo interno dentro de nós, para que a gente deixe com que toda a essência dos ensinamentos do nosso mestre maior, que aqui vem na figura, né, arcangélica, de arcanjo Miguel, não deixa de ser fractal dele, do mesmo. Então, gente, o nosso mestre maior, essa messe de amor, Jesus, Yeshua, Sananda, o nome que vocês quiserem dar, né? Aquele que nos ensinou a unidade, seja uno com o Pai. Então não é você perder o alto poder, é o contrário. Quando você parar de querer pôr controle em tudo que te chega e aproveitar a melhor parte do aprendizado que cintila o tempo todo, né? Desde esse milésimo de segundo que acabou de passar, você viveu ele. Agora, quando você simplesmente deixa passar, será que você estava no passado ou no futuro, se afugentando do novo, que é o presente, que acabou de passar de novo?
Vocês compreendem que nós só podemos alterar a nossa vivência para algo edificante quando a gente deixa com que o novo se consolide a momento de momentum. Isso vem do latim. O que você está sustentando? Será que você, em outras palavras, olha o que eu quero dizer. Nada chega para você por acaso. Se Deus permite, é para que você veja o lado bom, porque é o lado luz de ser ferramenta do todo. Só quem está na essência divina de ser um humano melhor e não se preocupa mais em ter, né, essas cascas, essas máscaras de viver em sociedade. E que nem tampouco ele se julga e nem julga o outro. E ele se respeita e já respeita o outro por sua vez. Porque tudo que você é capaz de fazer por si, você faz pelo próximo. Então, se você é ferramenta rede viva, tá? Não adianta falar, tem que fazer. Se você pratica melhores atos, ações, comportamentos, hábitos renovados e edificantes, mais do mesmo chegará até você. E você não viverá mais só de consolidar um hedonismo, né? Então você será quem? Quem veio para ser individualmente, individuando-se com o Pai. Como, Gi? Numa constante, o momento do presente sempre vai te convidar. Gi, como eu perceber se estou vivendo o presente? Você, quando janta, você está ali no jantar? Quando você está se alimentando, você realmente está no momento presente? Não só mastigando, deglutindo, mas se deliciando, agradecendo toda aquela natureza que trouxe aquele alimento? Porque até quando ele é carne, né? E aqui, nem tão pouco eu me afugento ou falo mal de quem é carnívoro, ou vegano, ou vegetariano, isso não importa. O mestre disse, a questão não é o que entra pela boca, é o que você tira da boca. Sim, o que está pronto para sair da sua boca? Esse é o alimento que você dá para o mundo e vai retornar. Então, sem essas confabulações de discórdias, tá? Ai, porque eu sou isso, então eu não tolero o outro. Gente, intolerante continuará em 3D e sofrerá mais. E uma grande fatia, tá? Uma generosa fatia, eu diria, desses que inclusive escolhem comer tal e tal e tal, se afugentando daquele que ainda come outro tipo de alimento, que aqui eu não vou entrar nisso, para não empetecar o vídeo, tá? Aqui eu vou continuar assim, nesse sentido harmônico. O problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Então, não é o falar enérgico e com rigor, assim como o Pai ensina quem tem autoridade sob os conformes de ser autoridade própria, deixar Deus reinar. Quem é que tem poder sobre ti? É Deus em centelha, o seu fractal com o todo? Ou é seu ego? Tá? Então, você, como você vê o mundo? O mundo, gente, vamos lembrar, é um espelho que retrata a nossa alma. Tudo que você vê no mundo, se você vê uma ação que ela tem aí imbuída em dualidade, o lado bom e o lado ruim, você só enxerga o lado ruim, a ruindade está em você, resolva ela aí dentro. Logo, você nem tampouco julgará esse lado ruim, resolvendo esse lado ruim dentro de ti, você já estará pronto para boas práticas em auxiliar aquele que você condena por esse lado ruim. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Se você, em dualidade, né, você já está enxergando o lado bom das coisas, a bondade reina dentro de ti, continue, você está auxiliando a consolidar no campo morfogenético uma formação mais bem elaborada, evoluída do desenvolvimento humano. Você ajuda a alimentar amor no mundo? Então ajuda. Você ajuda a alimentar treva? Suas trevas aumentarão dentro de si, porque você ainda julga, condena, critica, usa muitas vezes de sectarismo, fanatismo, como aqui dito um dos pães e circo. Religião, outro engodo que estamos vivendo, futebol. Outro engodo, política. A boa política é necessária? É, mas numa raridade nós estamos vendo por aí, né? Ou não estamos vendo, tem uns que nem acreditam que ela exista. Então aquela boa política de uma filosofia de vida desde a época de Sócrates, Platão,
Aristóteles ficou lá para trás, gente. Então as pessoas estão querendo o quê? Se afugentar do lado bom de tudo. Hoje as pessoas entram na política só para cometer atrocidades, só interesse próprio, egocentrismo. Existem bons políticos? Eu acredito que ainda deva existir, tá? Eu sempre acredito no melhor. E sou política? Não. Então eu faço a minha parte. Aos políticos que entrem aí nesse embasamento de trazer luz, esclarecimentos às nações. É imprescindível. Porque existe um governo oculto que toma conta de tudo desde que o mundo é mundo. Então, em outros conformes, o mundo jaz no maligno, sim. Essa é a gratidão profunda, não é gratiluz. Aqui, quando eu falo só existe o lado bom, é querendo dizer o lado não bom, ele eficazmente se dará conforme, de modo benevolente, enxergarmos este contraste das sombras que são necessárias para fazermos as limpezas, as varreduras, inclusive espirituais, né? As varreduras energéticas. Logo, o que se materializa lá, é isso aí que vocês ouviram. O que se manifestará vai se materializar no nosso entorno. Gente, o observador, isso é uma questão da mecânica quântica, é uma frase linda e ela tem profundidade na sua essência. Sim, o que você põe foco cresce. Veja bem, entre ações que você vê no seu cotidiano, você já tem se apresentado a enxergar o lado bom dela? Ok. Ah não, Gi, eu tô muito crítico até comigo mesmo e tá tudo certo. Mas qual o fundamento de você enxergar o lado não bom? Não é que permaneça aumentando este conflito, aumentando essas dores, aumentando esses momentos de sufoco. Pelo contrário, é você entender por que isso me aconteceu. Na verdade, não é nem o porquê, é para quê. Você entendendo o propósito do que chega, você entende o porquê estava aí. É para um tratamento. É assim dito feito, a própria dor ou a doença como campainhas. Se Deus permite, gente, se o todo, de modo contribuinte aí, né? Aqueles que acham que eu falo o tempo todo em religião. Gente, Deus não é religião, tá? Se você acha que Deus é religião, você está afugentado da sabedoria maior, tá? Religiosamente, você pode tentar obter um religar a Deus através das religiões? Claro, mas religiosamente, você fazendo o seu papel de desenvolvimento humano, nem tão pouco você precisa ser religioso. Nossa, o que é isso que você acabou de dizer? É isso. Isto posto, sim. Qual é o seu religare com Deus? Às vezes não se dará a partir de sentidos religiosos, místicos, né? Não, às vezes você já tem seu religare com Deus e só precisa expandir sua consciência e se livrar de dogmas, né? Pois da religião eu falo, tem um lado que assim é uma ilusão, até enquanto a pessoa colocar a cargo de um aprendizado melhor, sim, trará algumas configurações a resolver. E a livre-arbítrio, cada um faz aquilo que deseja da vida. Se Deus é soberano nisso, quem sou eu, né? Então aqui não é sobre julgamento, como sempre aqui é sobre esclarecimento. A parte boa das religiões, ao meu ver, e eu sempre falo, ressalto, é o religare. Mas tem uns que ao invés de se religarem a Deus, estão se afugentando dele, quando criticam o outro que é de outra religião. Então, isso é um prodígio para quem compreendeu o que eu acabei de falar. Mas para quem se afugenta da centelha divina, que vai compreender em ego, então já passa inclusive a poder comparar, criticar o que eu acabei de dizer, né? Então pega o melhor de tudo. O observador colapsa a função de onda. O que você está pondo foco? É o lado bom? Não é para significar que não existe o lado ruim. Sim, existe, eu estou falando do lado, então existe o outro. Tudo como lei hermética, inclusive, traz as necessidades de esclarecimentos, né? As lições que o contexto exige. Qual é a essência do aprimoramento moral e ético, mais que intelectual, que há ali, fundamentalmente? Se existe o polo positivo, existe o negativo. E em qual nós vamos querer colocar foco hoje? Então faça isso constante. Gi, sim, eu já me alimento ali, junto ao alimento, estou me alimentando. Quando eu paro para me alimentar, é para me nutrir, mais do que comer ou mastigar.
mais do que deglutir. Eu estou inenarravelmente agradecendo a Deus, desde o reino mineral e vegetal que compõe aquilo, ou que seja o reino animal também, pois os animaizinhos também não se afugentam da própria natureza divina. E todos, gente, nós estamos desenvolvendo todos os reinos constantes. Então, quando a gente respira, isso aqui está para além de micropartículas e aí, né, se baseia na bioquímica de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. É para além disso. Será que estamos absorvendo, né, para poder potencializar o nosso Ki, o nosso Chi, o nosso Prana, né, a energia, o maná divino? Será que estamos absorvendo isso do próprio Sol, né? Ou será que diante dessas energias telúricas não estamos nos apropriando daquilo que nos aterra, daquilo que nos acolhe, a própria terra, Mãe Gaia, gente, o sagrado feminino manifestado no mundo como um abrigo que nos concede vida, tá? Vida. Então, se todos os reinos aí estão, não seríamos nada. Então, no mínimo, a gratidão por estarmos aqui respirando, né? Esse é o maior portal de luz que eu falo que abre. E não tem nada a ver com gratiluz. Sabe quem é da gratiluz? É fácil em reconhecer. Isso porque, gente, tomem cuidado, me diga com quem andas, que te direi quem és. Quais são os seus influenciadores que fazem parte do seu dia a dia? Quais são aqueles cantores que você idolatra? Os artistas? Assim como já dito, os seus influencers. É você que deixa. Depois você não vai poder culpar eles, tá? Porque é livre-arbítrio. Então, me diga com quem andas que te direi quem és. Se você está andando com a gratiluz, ela se afugenta da realidade última. Portanto, a espiritualidade dela vai ficar defasada, não demora. Essas pessoas estão doando o seu quantum energético, seja lá do que for. Há quiumbas, há eguns. Tem uns que preferem falar demônios, mas não. São irmãozinhos também que ainda precisam de evolução. E aqui eu trato com muito respeito. Estão doando seu ectoplasma, sua energia, seu vigor, sua saúde. A quem? É livre-arbítrio. Então toma cuidado. Esse humor que Arcanjo Miguel nos convida a liberar é para quebrar as algazarras do ego e jamais nos afugentarmos de Deus. Ele é tão glorioso que se você estabacou o rostinho no chão, ralou tudinho, epa, é para tornar-se, como que eu posso dizer? É para você se aperfeiçoar. Lida com isso, limpa suas feridas, limpa seus ferimentos, tá? E compreenda onde você tropeçou. Agradeça a pedra como obstáculo, pois sua vitória, ela é de fato um sucesso só quando você assim considera vitória. Mas como haverá vitória sem esforço próprio, sem, às vezes, superação? Sabe quando você precisa superar-se? Superação! Fazer um esforço hercúleo para compreender que aquele obstáculo, quanto maior ele é, maior é a bênção ao você transpor as necessidades que exigem ali no dado momento. Então isso não é gratiluz, isso é você reconhecer sua sombra. Epa, isso não é sobre o outro. Se eu julgo o outro, eu paro agora e resolvo isso primeiro diante de mim. E se de alguma outra vez mais me der vontade de, diante da nossa presunção, né, que o humano é assim, da minha presunção, da minha culpa, eu vou imputar a culpa no outro, epa, antes de eu culpar o outro, de eu julgar o outro, de eu criticar o outro, de eu condenar o outro, né, de eu me revoltar e me indignar com a individualidade do outro, o que eu resolvo disso em mim? Isso não é gratiluz, isso é honestidade. Aquele que é honesto não imputa ao outro melhoria, ele é a melhoria. E ele nem tampouco vai se afugentar, tá, gente? Vai se afugentar a fazer o seu lado bom. Isso não é gratiluz. Isso é deixar o ego de lado e falar, não me importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão achar de mim, pois não é o achismo do outro que me compete. O que ele é em consciência com Deus só concerne ele.
o que eu sou, aí sim, manifestada está a presença divina. Quem eu sou? O que eu sou? Gente, todos nós em comum. Eu sou o que eu sou. Então, como nós estamos nesse sentido do eu sou? Em essência, quando você, vou retornar ao que eu queria aqui concluir. Quando você dorme, você se prepara para dormir? Você prepara o seu estado de presença? Quando você está acordado mesmo aqui no agora? Ou ainda está em sono profundo? Quando você está lendo, você está ali naquele livro? Gente, o estado de presença é simples. Ao mesmo tempo pode ser complexo para aquele que vai descortinando, se despojando dos véus de ilusões. Que o mal, fundamentalmente, são ilusões. Nós criamos sem Deus. Tudo aquilo que é ruim, entre aspas, pois ainda dará bom, se você entender o porquê que ele contrasta com o bem, tá? Entendeu? Bem e mal. Mas se você ainda enxerga o mal, não é por pura maldade. A maldade é a ignorância do ser humano, que ainda não viu que isso vem para que você dê valor ao lado bom da vida. E a ilusão desses conformes de quê? Energia. Tudo que o humano manifesta e vem aí, né, rememorando essas não boas vibrações energéticas, ele deverá desconstruir-se diante disso para se reconstruir generosamente a algo bom de fato. Então, o caos, Deus permite que exista para que a gente possa dar ordens ao que é preciso. Então, o caos vem, inclusive, para aqueles que começam a expandir a consciência e mais que dar ordens, extraordinariamente, tá? Então, ele faz mais do que dar ordens, administrar seu tempo, suas ações, seus hábitos. Ele vai magnetizando sempre algo melhor a nível energético do aprendizado que lhe concerne, que ele obtém por merecimento. Nada é fora do merecimento. Tudo que nos chega, sendo do nosso agrado ou não, foi criação nossa, sendo consciente ou não. Por isso a importância, né? A tamanha importância da expansão de consciência. A expansão de consciência não é ficar fazendo N leituras, cursos com indizíveis os gurus, mestres, né? Não, gente. É dar valor no que eles vieram ensinar. Tá? Como? Então não é só comprar curso, redigir ali textos, propagar leituras. É fazer. Onde? Na sua vida. Porque você não vai mudar a vida de ninguém, ser. Você pode abrilhantar a vida do outro? Sim, mas por quem você já é. Pelo legado que você deixa, de alguma forma. Mas sempre fazendo, agindo, aprendendo. Pois assim você se aperfeiçoa mais ainda. Então você já sabe ensinar um caminho para uma água límpida. Ensina essa fonte mesmo. Não fica com medo, né? Se as caravanas indizíveis vierem ao mesmo caminho, outras fontes virão. Deus é bom. Se você faz o bem sem olhar a quem, Deus vem e te coroa. O todo, gente. Ninguém jamais ganhará dele em generosidade. Eu amo esse versículo bíblico, né? Então ele não foge da questão do nosso religar com Deus. Eu preciso ser religiosa para de fato absorver essa essência? Não. Pois tudo que está na Bíblia manifesta-se no sagrado individual de cada um, independente de religião. Então, se para Deus, né, o humano ele tem X ou Y ou Z, religião não importa. Deus não se importa com religião. Jesus não veio criar religião. Nem tampouco time de futebol. Nem política. Mas ele veio trazer toda a beleza serena de todas as artes que existem no mundo. E de coisas que ainda virão. Pois quem consegue absorver a essência do Cristo, que mesmo há 2000 anos ainda continua vivo em seu coração, tá? Ele acelera esse processo consigo mesmo. E ele não tá nem aí mais com o que o outro vai pensar dele. Ele trabalha para quem? Para a essência do Cristo. Ele trabalha para quem? Para Deus.
ou seja, para si, para a sua centelha. Infelizmente ainda tem pessoas que quando a gente fala isso, você é ferramenta de quem? De Deus, né? Ou de, eu não vou citar o nome, mas o que cada um conseguir confabular. Então você trabalha para luz ou para não luz? Quem trabalha para não luz, quando ouve isso, se tiver muito em hedonismo, vai pensar, nossa, a devoção dela, olha onde chega. E eu não quero que ninguém tome conta de mim. Imagina, gente, nós somos parte do todo, fractais dele. Em questão monádica, quisera nós sabermos as subdivisões monádicas. Não nos interessa. A gente nem tão pouco precisa saber de esoterismo, de mecânica quântica, de epigenética, de PNL, de fisiologia humana, inclusive. Mas se soubermos, acrescenta. Mas sim, para fazermos o bem, basta o coração estar puro. Basta sabermos adocicar nossa vida, né? Então, com humor genuíno, aquele que é bom. Não é esse humor ácido que tem por aí não, tá? Porque até o humor negro foi criado. Inclusive, aqueles que ainda estão no ego vão querer criticar o que eu acabei de falar na frase anterior. E negro, gente, não é de raça, não é de etnia, não é de cultura, não é de crença, não, tá? É uma questão puramente energética. Enegrecido no sentido de sombra, tá? Então não venha com, como se diz, patifaria aqui no vídeo, não. Porque hoje é assim, né? Como o poste tem mijado muito no cachorro, a gente tem que ser minucioso no que fala. Ainda mais em redes sociais. Por isso que eu fico tentando estar cada vez mais livre delas. No entanto, eu tenho que consolidar aqui meu trabalho como canal. Então, gente, pega a boa palavra. Quem já sintoniza aqui comigo, entendeu tudinho. Então, gratidão profunda a você que está aí. Manifeste seu melhor humor. Caiu? Levanta. Tá? E aí você vai começar a ser mais grata ainda a Deus. Quem sabe você não precisou desse deslize, desse titubear o passo, justamente para rir de si mesmo. Estava muito tenso, rígido. É necessário muitas vezes que a gente, né, compreenda de baixo, com honestidade, sem resistência, olhar para cima e falar, Deus, medita o que fazer, por que eu estou escorregando tanto? E já começa a colocar humor. Assim você abre um portal maravilhoso, tá? Gente, quando nós rimos, vocês sabiam que existem áreas, né, que são ativadas a nível morfológico mesmo, porque estudos científicos trazem, né? Então, se fizermos aí visualizações através de um eletroencefalograma das áreas de ativação no nosso córtex, né? Nós vamos encontrar áreas que vão estar, por conseguinte, ativando liberações a nível, obviamente, de hormônios neurotransmissores do bem-estar. Então, só de estarmos rindo, mesmo que por hora a gente ainda não faça isso, né? Genuinamente. Às vezes, gente, a tristeza é tamanha. Nós estamos todos passando por momentos tão, eu diria que muitas vezes difíceis. Sim, você precisa fazer um esforço hercúleo para transmutar algumas questões, que seja. Se você começa a rir, isso aqui faz uma ativação no seu córtex, que ele propaga, faz o quê? Sinapses neuronais que vão ativar determinadas glândulas para liberações hormonais, produção, tá? Então, sintetiza e libera, inclusive neurotransmissores do bem-estar, e logo você rirá de fato, genuinamente, de verdade, com propriedade. Então, o riso virá doce, virá gentilmente, né? Então, mesmo que às vezes você tenha que rir aquele sorriso amarelo, e que você está rindo, mesmo que sendo o riso da forca, para que você se sintonize com algo melhor. Então você começa um novo ciclo. Eu estou rindo, logo libero hormônios do bem-estar, logo esses neurotransmissores vão auxiliar, né, comumente a sorrir mais, e mais, e mais. Então um hábito, mesmo que simples, ele vai trazendo facilidade ao complexo. Então, devagar e sempre, de modo gradativo, nós vamos aprendendo sempre novas formas de vivermos ao invés de sobrevivermos.
Então, se está sobrevivendo muito com caretas, com embustes, com engodos, né, com coisas não tão boas, olha, ser, eu vou te falar, não tem como Deus deixar, por assim dizer, algo ruim por ser ruim na sua vida. Ele só quer que você enxergue o que pode fazer de melhor com isso tudo. Você verá que bênçãos não cessarão mais em sua vida. Você entra nesse quantum de amor e luz e vai se elucidando, se esclarecendo, expandindo consciência, purificando o coração, vai exalando o seu bom humor, tá? Naturalmente, Deus, Ele vai trazer bênçãos inenarráveis na sua vida, para os conformes de além do que você possa imaginar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ninguém ganha de Deus em generosidade. Ele não fica devedor de nenhum humano, jamais. Sim, Deus não fica devedor de nenhum de nós. Então, é nós que, por assim dizer, devemos manifestar o nosso melhor com Ele, jamais sem Ele. O que a gente manifesta sem Deus, na ilusão está criado. Portanto, qual a forja precisaremos elucidar para sermos um com Ele? Então, qual é esse ser crístico que há dentro de cada um de nós quando a gente faz o bem sem olhar a quem? Pois o reino de Deus é redivivo, para além desta vida aqui, naquele que já compreendeu e sabe ser ferramenta do todo. E ainda outro fundamento, como todos os nossos textos requerem que a gente reflita através de perguntas. Como nós podemos compreender o que aqui foi pedido? Qual é a nossa presença divina? O que a gente entende por ela no nosso cotidiano? Como nós reconhecemos essa força? É, de fato, a força que o brasileiro tem. Então, do mesmo jeito que tem aquele modo terrível, né, de afugentar-se da verdade, que é o que? O jeitinho brasileiro, esse é o lado ruim. Mas tem um lado bom disso? Sabe qual é o lado bom do jeitinho brasileiro? Gente, vocês já viram o quão especial é toda essa miscigenação entre todos os continentes que vieram, né, trazer aí, não só a nível genético e epigenético, a nível espiritual, a espiritualidade, por assim dizer, que paira nesse campo morfogenético deste país maravilhoso, o Brasil, é o quê? O humor. Então, sorria mais de si mesmo. Logo, você não estará mais destilando trapaças e o jeitinho brasileiro não tão bom, o humor negro, de rir do outro, ao invés de rir com o outro. Só está pronto para rir com o outro alguém que genuinamente aprendeu a rir de si mesmo. Então, gente, aqui é a reflexão da semana. Tenhamos bom humor. Então, tudo que nós, como laboratórios vivos, praticamos conosco, estamos prontos para praticar e mostrar o legado, pois ações são necessárias. Mais ações e menos reações. Para todos aqueles que permaneceram aqui comigo, satisfação, comentem os vídeos, deixem um like de vocês. Se esse vídeo serviu para você, como sempre eu digo, compartilhe com quem possa gostar e compartilha também com aqueles que ainda não conhecem o nosso canal. E ativem o sininho para continuarem recebendo aqui os conteúdos. Como sempre, o meu desejo a todos é muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.